Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos fazer uma prece, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui rapidinho. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, de sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã e um irmão, né, que estejam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário, né, de sábado, dizendo todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de hoje é sobre cremação, né? Então, então vamos entender o que é cremação, sobre a cremação. O que a doutrina espírita fala da cremação? Né? E por que Chico Xavier é contra, alguns espíritos é contra a cremação? Eu também sou contra a cremação. Eu vou explicar. O primeiro passo é a doutrina, e depois por que nós somos contra. A doutrina, ela orienta assim, as pessoas que queiram fazer a cremação, né? E ela fala após 72 horas, depois que o espírito fez a passagem da vida material para a vida espiritual. Então vamos entender primeiro por que a doutrina recomenda, e segundo porque Chico Xavier é contra, alguns espíritos são contra também a cremação, e porque eu também sou contra. Então, o primeiro passo é sobre por que a doutrina recomenda. O espírito, todo espírito, ele tem uma estrutura, né? Então a estrutura do espírito é uma centelha luminosa, o átmico, né, que é os orientais falam, que é o espírito, o dúbico, né, é búdico, búdico, né, o búdico é um setor muito evoluído, onde Jesus ficava quando ele estava encarnado. O mental superior é o momento que nós estamos em preces, né? É o momento que nós estamos meditando, é o momento que nós estamos estudando, né? Nós estamos elevando o nosso lado espiritual. O mental inferior é o momento que só pensamos em bobagem, dormir, comer, fazer sexo. E nós temos o cordão de ouro. O cordão de ouro liga o espírito ao perispírito. E nós temos o perispírito. O perispírito, ele é onde está todas as informações nossas, de todas as encarnações, e ele que forma o nosso corpo, molécula por molécula de cada encarnação. E aí, diferente, por isso que são através dessas diferenças, né? De cada encarnação, nossos corpos são diferentes. E tem o cordão de prata. O cordão de prata, ele que liga o perispírito ao corpo. Quando esse cordão de prata ele é rompido ou desligado, quando o espírito faz a passagem da vida material para a vida espiritual. E nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele que faz a ligação do perispírito com os chakras, os nossos órgãos, né? Então ele fica na nossa lateral do corpo, ele tem uma forma plástica, e a duração dele, ele dura 48 horas após a passagem do espírito para a vida material. Quando o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual. Nesse momento, o duplo etérico vive 48 horas a mais.
Aí, então, por isso que a doutrina espírita, ela recomenda de fazer a cremação 72 horas após o espírito fazer a passagem da vida material para a vida espiritual. Porque se ele fizer antes, o duplo etérico ainda vive, o espírito vai sentir. Agora, eu vou explicar o motivo pela qual Chico Xavier é contra, alguns espíritos são contra, e eu também sou contra a cremação. Então vamos entender assim, Deus, ele cria uma energia. Dessa energia vai sair uma inteligência quântica, que é um espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar no reino dos átomos, no reino das moléculas, no reino mineral, no reino reino mineral, onde está dormindo o espírito, no reino vegetal, onde o espírito está sonhando, no reino animal, onde o espírito desperta. E no reino hominal, que é o reino que a gente vive, o espírito vive. No reino... E aí, o que acontece? Nesse reino hominal, onde nós vivemos, nós temos o livre-arbítrio. Porém, nós nos despertamos há pouco tempo do reino animal. Então, esse livre-arbítrio que nós temos, nós vamos ter problema, porque ainda não estamos preparados para utilizar. E vamos fazer bastante coisas erradas, porque ainda somos presos aos desejos do materialismo. E nós vamos ter 7.000 anos para passar, para aprender, para evoluir, como nós estamos fazendo agora. A partir de 2057, nós vamos entrar num planeta de regeneração, e onde que a vibração não é na sua maioria, mas o materialismo, e sim a espiritualidade. E aí, depois de nós passarmos pelo reino hominal, aí tem o reino angelical, que é o reino dos anjos, que é o reino onde que Jesus atua. Então, se nós ainda somos do reino hominal, estamos presos ao materialismo, o que acontece? Todo ser materialista, ele vai levar aquela bagagem dele. Então, se ele fez a passagem para o mundo material, o mundo espiritual, quer dizer, perdoe, ele vai ter problema, ele vai levar toda aquela bagagem. Ele vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir fome, vai sentir sono, vai sentir tudo, porque ele está preso ainda, o grau dele evolutivo está preso ainda a esse tipo de materialismo. O que acontece? Se ele for fazer, se o espírito dele fizer a cremação, mesmo depois de 48 horas, que aí quando o duplo etérico já foi embora, por isso que a doutrina espírita recomenda 72 horas, mesmo quando o duplo etérico já tenha morrido, ele vai sentir, porque ele é materialista ainda. E a maioria dos espíritos encarnados em humano é materialista. Então, por isso que eu sou contra a cremação. Que nem todos podem fazer a cremação. Então, vou citar um exemplo. Uma pessoa que está presa a relacionamento, essa pessoa que quando faz a passagem da vida material para a vida espiritual, ela vai levar isso com ela. A pessoa que está presa a dinheiro, a bens, ela vai levar isso com ela. Se fizer uma cremação, ela vai sentir. Uma pessoa que sente porque um ente querido fez a passagem para o mundo espiritual, tem gente aí com 5, 10 anos,
né? Às vezes 20 anos remoendo isso, sofrendo. Então, esse ser, porque quando ele fizer a passagem da vida material para a vida espiritual, ele vai levar esse sentimento com ele. E se ele fizer cremação, ele vai sentir o corpo dele cremado, né? Então, ainda o ser humano, o espírito encarnado em humano, não está preparado para a cremação, né? Na sua maioria. Então, é nesse contexto que eu sou contra a cremação, né? Aí é cada um, mas eu sou contra porque o ser humano vai sofrer, mais um sofrimento para ele. Então, não fazendo a cremação, menos um sofrimento, porque ele vai sofrer mais ainda com a cremação. Então, eu vejo a cremação mais como orgulho e vaidade, né? Nesse contexto. Agora, quando o ser humano evoluir, né, estiver preparado para isso, estiver com a mentalidade mais num planeta de regeneração, talvez o discurso seja outro, mas no momento, a opinião minha, eu sou contra a cremação, mediante que ainda há muito atraso no espírito encarnado como humano, né? Muito materialista ainda, a sua maioria, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto de cremação. Eu só gostaria de falar que no próximo comentário será porque algumas pessoas ficam mais fixadas em fenômenos do que na doutrina. Eu vou explicar tudo de mas vou pegar um exemplo aqui rapidinho. Assim, vamos pegar uma pessoa que ela tem uma mediunidade, nem ela mesma sabe que tem esse tipo de fenômeno de mediunidade. Ela sonha com as pessoas, ela às vezes tem uma intuição através de uma visão, que todas as pessoas que ela sonha, que as pessoas morrem, a pessoa vai morrer. E ela fala que as pessoas, aquela fulano está assim, está assado, vai morrer, né? E a pessoa acaba morrendo. Então, esse tipo, ela não consegue, esse tipo de pessoas que só vê morte, ela não consegue ver vida. Ela não consegue dizer assim, olha, fulano vai ficar curado. Ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela trabalha mais os seus fenômenos do que a doutrina. De que contexto ela trabalha mais os seus fenômenos do que a doutrina? Tem uma pergunta e resposta da Joana de Ângelo com o Divaldo, que eles narram sobre isso. Então, o que acontece? Essa pessoa, de ela estar afastada da doutrina, ela só fica se fixando ao fenômeno. Porque o que acontece? Uma pessoa assim, eu vou para um templo espiritual, ela vai ali, aí depois sai dali, ela tem a sua vida normal. Ela vai para um bar, ela vai tomar bebida alcoólica, ela vai comer carne, ela vai fazer, às vezes, demagogia com algumas pessoas, né? E cada dia a vida dela fica toda enrolada. Então, quanto mais conflitos que essa pessoa tem, essa pessoa vai jogar esses conflitos nos seus fenômenos, porque ela não tem conhecimento de doutrina. Então, ela está só fascinada com seus fenômenos e ela não tem conhecimento de doutrina. E ela não tendo conhecimento de doutrina, os fenômenos dela, nesse caso de visão, pegando esse exemplo, tem outros casos também que eu vou falar, né? Então, nesse caso de visão, nesse caso de intuição, de dizer só de morte, eu sonho e pronto, ela fica fascinada nisso, mas ela não trabalha o seu lado doutrinário, né? Que é a doutrina. Então, a doutrina não é estar dentro de uma religião, doutrina não é ficar dentro de templo espiritual, tá? O que eu estou falando aqui hoje com vocês, eu estou falando sobre a doutrina, mas eu não estou falando em nome de nenhum templo espiritual. Eu não estou dentro de um templo espiritual, eu estou dentro do meu lar, né? Então, é nesse contexto. E estou trabalhando a doutrina com vocês. Então, eu estou fazendo explicações
mas eu não estou dentro de um templo espiritual, né? Então é nesse contexto que eu falo. Então, as pessoas que só vê morte, só vê coisa de desgraça, essas pessoas, elas estão afastadas da doutrina, porque ela não tem conhecimento. Então, quando ela tem conhecimento, algumas coisas de errado que ela fazia, ela vai parar de fazer. E aí, ela vai se descentralizando, a vibração dela vai mudando. E essa vibração dela mudando, ela vai ter outros tipos de informações e vai entender até a sua própria vida também, né? E vai ter respostas mais claras para ela, né? Ou para elas. Então, sobre isso. Então, eu não tenho mais nada para falar. Eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário foi atingido, porque foi levar uma mensagem para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação, né? Então, peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado e dizendo do fundo do coração e dos lados da vida, graças a Deus. Gratidão à irmã ou irmão que me assistiram, me ouviram, né? Aleluia. Amém.